Boa noite mais uma vez. Hoje o tema da nossa palestra é Na Construção do Futuro. E eu me recordei, fazendo a leitura, leituras para preparar essa palestra, eu me recordei de um livro chamado Boa Nova. Em um dos capítulos, Jesus tem um diálogo com os sacerdotes do templo e eles questionam a Jesus, o que ele fazia naquele lugar. E ele responde: eu vim trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus na terra. E o sacerdote, muito sarcástico, ri e fala: e como você pretende fazer isso? E ele responde que o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Não é nada físico, não é um ambiente, um espaço. É uma construção íntima que Deus prepara, que Deus permite no coração de cada um de nós. E aí me veio um questionamento: será que todos nós, toda a humanidade, terá esse reino construído no seu coração ao mesmo tempo, em um dado momento da sua existência, como num passe de mágica? Claro que não, porque a construção desse reino, essa obra divina, depende das condições que nós damos para que o arquiteto possa construir. Se a gente oferta um terreno ruim, material ruim, dificilmente essa obra será construída da maneira como tem que ser. Então, embora a obra, o reino de Deus, seja obra divina no coração do homem, mas quem fornece as condições para que essa obra seja executada, seja implantada e seja concluída, somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com a preparação que a gente vai fazendo da nossa vida para o nosso futuro, encarnação após encarnação, experiência após experiência. E aí me ocorreu de lembrar daquela parábola que está no livro de Mateus, no capítulo 13, que é a parábola do semeador, em que Jesus explica que o reino de Deus é como aquele que sai a semear e espalha pelo caminho as sementes. E aí, a depender do terreno que aquela semente encontra, ela vai ter sucesso ou não. Então, segundo as palavras do nosso mestre, algumas dessas sementes caíram no correr da estrada. E aí as aves vieram e levaram embora. Não deu nem tempo de germinar. Outras num terreno fraco, raso, que mal conseguiu fazer a raiz, o sol queimou. Outras sementes caíram em meio a espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente e elas morreram. E, ao final, ele diz: há aquelas sementes que caem em terra boa, em terra fértil, e essas sementes, segundo as palavras dele, dão 100 por 1. Ou seja, a cada uma semente, 100 frutos davam origem àquela árvore. Então, essa parábola, que obviamente ele está falando da mensagem de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Jesus veio nos ensinar, vai depender de como estará o terreno do nosso coração para se fixar ou não, para dar fruto ou não. E dependendo de como a gente prepara esse terreno, é que o reino de Deus vai sendo construído. A gente vai ofertando material para que possamos criar esse reino dentro de nós. O texto que dá base para a palestra de hoje, ela está num livro chamado Livro da Esperança, no capítulo 3, e se chama Na Construção do Futuro. E nesse texto, Emmanuel vai dizer, colocando aqui com as minhas palavras, que muitos de nós esperamos pela companhia dos nossos irmãos para que a gente possa construir um futuro melhor, para que a gente possa transformar a Terra em um mundo melhor, Mas o texto diz: a gente precisa entender que no caminho da evolução, cada um está no seu patamar. Cada um está num degrau diferente. Que ninguém
está caminhando exatamente nos mesmos passos que o outro. E aí ele dá diversos exemplos. Ele fala assim: repara naqueles que se renderam a lágrimas excessivas, e por conta dessas lágrimas eles não conseguem ver que a dor do outro é maior do que a dele próprio. Então ele se isola, ele só foca na sua própria dor. Repara naqueles que ficam vaidosos por conta da fortuna e esquecem que poderiam usar essa fortuna para o bem do próximo. Repara naqueles que se embriagam pelo poder e ficam tão vaidosos que se esquecem dos demais. Repara naqueles que acham que amam muito, mas na verdade eles transformam esse amor em posse, em egoísmo. Eles se apaixonam tanto pelas coisas, pelas pessoas, que na verdade eles não amam, eles possuem. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam, ou seja, aqueles que de alguma maneira ostentam algum poder no mundo e ficam tão hipnotizados com esse poder que esquecem que eles receberam esse bônus para auxiliar o próximo. E aí ele fala: nenhum desses se atrasa por maldade. É que na verdade eles estão cegos por esses vícios, por essas enfermidades da alma, e que não permitem com que eles vejam e avancem. Para esses, ele diz aqui, eles não conseguiram chegar ainda ao patamar de compreender a necessidade da construção do futuro. Mas ele fala: nada justifica desânimo ou deserção na obra do Cristo para nós, para todos nós. Porque nós, se estamos aqui, se semana após semana, e se em nossas casas nós observamos o Evangelho, nós lemos, assistimos palestras, se a gente faz nossas preces, nós já recebemos a semente em nosso coração. Então, não dá para que a gente possa virar os olhos para o trabalho que a gente precisa fazer. Porque ele diz aqui: porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, é óbvio, nós estamos muito longe ainda do que a gente poderia chamar de perfeição. Muito, muito longe. Mas nós já recebemos a bússola, nós já recebemos o mapa, nós já recebemos a orientação de como fazer para alcançar esse caminho. Então ele diz: nós transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. E esse raciocínio lúcido, esse raciocínio que nos liberta para podermos viver a nossa fé, exercitar a nossa fé de uma maneira livre, de uma maneira racional. Tudo isso faz com que a gente, de certa maneira, tenha a obrigação de buscar o acerto, de tentar construir o nosso futuro da melhor maneira possível. E como o texto que nós lemos anteriormente fala, o futuro ele é construído hoje. As decisões que a gente toma hoje é que vão repercutir no nosso futuro. O amanhã, como diz o texto, é o hoje passado a limpo. É chegarmos lá na frente e passar a limpo o que nós fizemos hoje. É como se as minhas atitudes dissessem: Roberto do futuro, você será assim, você receberá tal consequência, você terá tal tristeza, tal alegria, você terá tal necessidade de reajuste, porque depende do que eu estou fazendo hoje, da construção que eu faço hoje. Então, o texto na construção do futuro, que é a base dessa palestra, ele diz o seguinte: não espere pelo próximo. Contribua com a sua determinação, com o seu trabalho individual, com a sua reforma individual, com a sua reforma íntima. E, consequentemente, porque nós não somos seres isolados, nós somos socialmente agregadores. Consequentemente, a nossa melhora vai se refletir na melhora daqueles que estão ao nosso redor. Seja por exemplo, seja porque nós estaremos contribuindo para que alguém que tinha alguma dúvida possa ter certeza do caminho a ser tomado. Então, a gente não espera a melhora do outro para que a gente se melhore. A gente busca a nossa melhora, a reforma dos nossos atos
dos nossos gestos, dos nossos pensamentos, né? Porque isso é uma realidade tão, já que não é de agora, não é o Espiritismo que está trazendo isso. O Espiritismo está desbastando, digamos assim, aquelas impurezas que foram sendo colocadas nas mensagens do Cristo. Mas Paulo, já na carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz o seguinte: que faça para si um tesouro como fundamento sólido para o futuro, a fim de alcançar a vida eterna, a verdadeira vida, desculpa. Então, assim, esse tesouro que ele coloca, fundamento sólido para o futuro, nada mais é do que a correção que a gente precisa trabalhar em nós espiritualmente, para que o nosso eu do futuro, o nosso eu que ainda vai receber muitas oportunidades de existência, para que ele possa ter esse sólido fundamento que vai dar a possibilidade da verdadeira vida. Então, as bagagens que a gente já foi recebendo de experiências anteriores e que nos trouxeram até aqui, e eu garanto a vocês que essa versão que nós conhecemos de nós mesmos é a melhor versão que existe no mercado. Os celulares não estão aí mês após mês sendo atualizados com uma versão nova? Pois então, essa versão que nós olhamos no espelho e nos enxergamos é a nossa melhor versão. Pode ter diversos defeitos, como tem, mas é a melhor versão, porque essa versão é a que chegou até agora. É a que escorregou, é que se levantou, é que aprendeu com o escorregão e desviou da pedra numa próxima existência, é o que aprendeu a amar um pouco mais, é que aprendeu a perdoar, e assim nós estamos indo. Como o texto diz, estamos longe ainda da sublimação necessária, claro, mas já avançamos um bom pedaço. Então, que a gente consiga pegar essa versão que já está aqui em nossas mãos, com as virtudes que nós já conseguimos aprender, com os erros que nós já conseguimos eliminar do nosso coração, da nossa personalidade, e trabalhar naquelas manchas, naquelas mágoas que ainda existem dentro de nós, para que a gente possa olhar o eu lá do futuro, a gente possa imaginar esse eu do futuro, e o espírita não pode ter medo do futuro, porque o espiritismo, ele vem cravar com todas as letras a existência da vida futura, que não se encerra no túmulo, que não começa no berço e acaba no túmulo. A nossa vida, ela tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido. E para que esse caminho do futuro seja mais feliz, seja mais pacífico, seja mais rodeado de amor, de compreensão da nossa parte e da parte daqueles que estão ao nosso lado, a gente precisa começar a trabalhar agora. A gente precisa, como Santo Agostinho já bem colocou, e nós trouxemos aqui em outras palestras, fazer aquela análise, aquele autoconhecimento, no que eu posso melhorar, no que eu já tenho condições de compreender e no que eu posso melhorar. E aí, a mensagem de Emmanuel é: nós já estamos em um nível que a semente já está plantada em nosso coração. Cabe a nós escolher que tipo de terreno é que nós vamos permitir que essa semente receba. O terreno pedregoso, o terreno de espinhos, o terreno que a semente fica ali por cima e qualquer ave pode vir e pegar essa semente e comer e nem permitir que cresça nada, ou se é um terreno fértil, um terreno amoroso, um terreno trabalhado para que a palavra de Deus possa se implantar dentro de nós. E aí voltamos lá no começo da nossa exposição. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. Não é nenhum lugar físico que a nossa alma vai quando a gente desencarna, se a gente foi uma pessoa maravilhosa. Não é nenhum ambiente, não. É o nosso estado de espírito. O reino de Deus, que nós pedimos na oração do Pai Nosso, né? Para que esse reino venha até nós, venha a nós o seu reino, venha até o meu coração o seu reino. Mas cabe a nós prepararmos esse ambiente para que esse reino
seja instalado, para que esse reino seja construído. E não é uma obra rápida. O grande arquiteto que coordena tudo isso, ele não faz isso de uma hora para outra. Ele pode. Ele tem poder? Tem. Mas isso estragaria o nosso avanço, porque depende de nós trabalharmos vagarosamente, aprendendo cada lição, escorregando em cada pedra e retornando e refazendo e desviando e sofrendo e perdoando e agredindo e pedindo perdão sinceramente, e assim vai, até que o nosso coração esteja pronto. E quando a gente se der conta lá no futuro de que o nosso coração está pronto para receber o reino de Deus, ele já vai estar dentro de nós. Porque nós vamos construindo, pecinha a pecinha, nós vamos ofertando o espaço e vai sendo construído. Então, que essa mensagem possa auxiliar a todos nós, a mim principalmente, né, que estamos aqui todos reunidos com o mesmo objetivo, de que a gente possa olhar para o espelho e dizer: o eu do futuro precisa ser melhor nisso. O eu do futuro precisa ser mais amoroso, menos rancoroso, mais caridoso, menos egoísta. Possa olhar para aquelas pessoas que estão ao meu redor, os parentes difíceis, os amigos chatos, ou as dificuldades, e possa dizer: é o meu próximo, é o meu irmão. Se estão na minha vida, é porque eu preciso aprender com essa experiência. E eu só vou aprender amando. Então, que a gente possa entender que o nosso futuro é o hoje sendo construído aos poucos. E eu volto a repetir essa frase que é maravilhosa. O amanhã é o hoje sendo passado a limpo. Para que fique bem gravado para nós que nós teremos contas a acertar com o futuro. A depender de como foi o nosso presente, as nossas contas serão positivas ou não. Teremos vergonha ou não das nossas contas. Então, que a gente, sabendo disso, tendo a oportunidade que Jesus está nos dando, de toda semana estarmos aqui reunidos, ouvindo palavras tão positivas, tão amorosas, de esperança, que a gente não se furte a virar de costas para as dificuldades e falar: não, ainda não sei como fazer. A gente sabe. E se não sabe, a gente está aqui para aprender, estamos no caminho. E que a gente possa então entender que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E que a gente possa pegar o nosso hoje pelas rédeas e dizer: eu consigo fazer um futuro melhor para que eu seja mais feliz, para que eu viva mais em paz, porque eu preciso, eu mereço. O meu espírito merece ser feliz. Foi para isso que ele foi criado. Muito obrigado. Boa noite.